Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 9 de novembro de 2023. E o tema que estudaremos será uma imagem da igreja primitiva. O texto que serve como base para o nosso estudo encontra-se em Atos no capítulo 2, versos 41 em diante, que diz assim: Os que creram nas palavras de Pedro foram batizados. Naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e à oração. Antes de podermos nos aprofundar um pouco mais no nosso estudo de hoje, eu gostaria de convidá-lo para que você pudesse orar junto comigo, para que pedíssemos ao Espírito Santo, para que ele pudesse nos ajudar a entender as palavras que lemos. Obrigado, Senhor, por tua palavra, pela certeza que temos de que ela foi divinamente inspirada pelo Espírito do Senhor. Nos ajude a entendê-la nesse momento, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Quando vamos aqui para o texto, o Lucas, que foi o autor do livro de Atos, ele está mencionando aqui duas coisas bem distintas. A primeira delas foi o resultado da atuação do Espírito Santo sobre os apóstolos. Ontem tivemos a oportunidade de poder entender um pouquinho melhor sobre o resultado imediato daquilo que foi a descida do Espírito Santo. Os apóstolos receberam o dom de falar em outros idiomas e começaram a pregar das grandezas de Deus. Hoje nós vemos o resultado imediato dessa atitude dirigida pelo Espírito Santo. Lucas vai mencionar que os que creram nas palavras pregadas por Pedro foram cerca de 3.000 pessoas que foram batizadas. Precisamos aqui compreender que quando alguém se entrega a Cristo Jesus, ele passa por um rito de iniciação. É isso mesmo. No Antigo Testamento, esse rito de iniciação era a circuncisão. O indivíduo, para ser parte do povo de Deus, precisava passar pelo rito da circuncisão. Agora, no contexto do Novo Testamento, a circuncisão ela é substituída pelo rito do batismo. Mas é o batismo numa água benta, uma água especial? Não. Uma água como qualquer outra. Aqui em São Paulo, eu às vezes brinco mencionando que a gente usa água da Sabesp mesmo. Entramos dentro da água, mergulhamos a pessoa, trazemos ela de volta, e esse simbolismo significa que o indivíduo está morrendo para uma vida onde ele estava alienado de Deus, ele estava vivendo completamente longe daquilo que era o propósito do Senhor. Em Adão e Eva, a humanidade pediu emancipação em relação a Deus. Deixaram de ser filhos de Deus. Agora, para voltarem a ser filhos, eles precisam passar por um processo de adoção, que é o que acontece exatamente no momento do batismo. O batismo não tem nenhum poder milagroso, assim como o fruto do conhecimento do bem e do mal também não era venenoso. Havia um acordo envolvido dentro do processo do fruto, como também do batismo. Quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, eles estavam dizendo através da sua atitude que não queriam mais que Deus fosse o seu pai, que Deus governasse sobre eles, mas que o inimigo tivesse agora acesso a eles. Eles foram introduzidos na rebelião. Assim como o batismo, não tem nada de miraculoso nele. Não é um gesto místico no qual alguma coisa sobrenatural acontece. Não, o que acontece é você está usando seu livre-arbítrio para dizer de forma pública que você tem um comprometimento com Cristo Jesus. Que a partir daquele momento, pela graça de Cristo, seus pecados foram perdoados e que você quer fazer parte da família de Deus. Então você passa por um processo legal de adoção. É isso que Paulo vai dizer. Então agora, como filho de Deus, você se torna um templo do Espírito Santo e ele passa a viver dentro de você, trazendo os dons espirituais. Para que agora, como parte da família de Deus, os negócios da família sejam o seu negócio. Qual é o negócio da família de Deus? Salvar pessoas. Ora, se Deus ele vive para salvar o ser humano, como que nós, os seus filhos, não vamos nos importar com isso? Então, o batismo ele tem uma importância vital nesse processo. Mas o mais interessante é que Lucas não fica apenas aqui. Há um processo de discipulado que é mencionado logo na sequência, porque essas pessoas que foram batizadas, elas se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos.
A partir desse momento, nesse processo de discipulado, eles se aprofundavam cada vez mais no conhecimento daquilo que era a mensagem apostólica. Os apóstolos agora pegavam os ensinamentos do Antigo Testamento e aplicavam aquilo que foi o cumprimento das mensagens ou das predições do Antigo Testamento em relação a Jesus. E havia ensinamentos sobre o estilo de vida, sobre como deveriam se comportar diante da sociedade, diante de Deus. E esse era o ensino dos apóstolos, era a doutrina dos apóstolos. Mas não apenas a isso. Eles também se dedicavam à comunhão. É interessante esse aspecto, a comunhão. O ensino dos apóstolos era o estudo da doutrina, estudo da Bíblia. A comunhão era exatamente o aspecto de que eles entendiam que agora eles faziam parte de uma família. E família se preocupa um com o outro. Os indivíduos que fazem parte de uma família, eles cuidam uns dos outros. É exatamente isso. Agora, na igreja do Novo Testamento, havia uma preocupação mútua dos indivíduos que faziam parte da igreja. A tal ponto que, quando eles viam necessidades, eles não se importavam de vender os próprios bens para poder suprir a necessidade da comunidade, ou seja, uns dos outros. Mas não apenas isso, fazia parte do processo discipulado. Ainda mais, e eles ainda partiam o pão de casa em casa, enquanto oravam uns com os outros. Não temos tempo para poder falar muito sobre isso, mas algumas lições aí de um passado recente, escritas pelo pastor Wilson Paroski, ele fala sobre aquilo que eram as reuniões ou os encontros de fraternidade. O que eram esses encontros da fraternidade? As pessoas simplesmente não havia um templo específico onde o culto acontecia. O templo em Jerusalém era apenas um lugar onde as pessoas iam para orar e, ao mesmo tempo, para assistir ao sacrifício que representava a vinda do Messias. Nas casas acontecia a coisa mais importante, que eram as reuniões de fraternidade, os encontros de fraternidade. As pessoas convidavam umas às outras para poderem jantar na sua casa. No final da janta, eles tinham a cerimônia da ceia. Antes que a ceia fosse ministrada, e eles faziam isso todos os dias, porque eles levavam a sério aquilo que Cristo havia mencionado, que eles, cada vez que tomassem a ceia, estariam dizendo que eles estavam aguardando a vinda do Senhor, estavam celebrando a morte do Senhor até que ele venha. Então eles tomavam a ceia para poder dizer: nós temos pressa de ver Jesus voltar. E para esses encontros eles convidavam os seus amigos para jantar com eles e então depois participar da ceia. E era o lugar onde o dono da casa, normalmente, que era quem ministrava nesse momento, ele falava a respeito de Jesus e convidava as pessoas a participar também da seita do caminho, que era o cristianismo. E assim, ao mesmo tempo que as pessoas iam crescendo no conhecimento da doutrina dos apóstolos, na comunhão, a preocupação de uns para com os outros, o sentimento de comunidade, e ao mesmo tempo das reuniões de fraternidade, partir o pão junto, eles cresciam também na oração, uns para com os outros. E a cada dia mais e mais pessoas eram acrescentadas à igreja. Você percebe que existe aqui um processo que é mencionado. Um processo dirigido pelo Espírito Santo. O primeiro deles, quando o indivíduo se coloca nas mãos de Deus. Ok, primeiro passo. A partir daí, começa um processo de desenvolvimento da vida cristã. Conhecimento profundo da palavra, o sentido de comunhão, ou seja, de pertencer a uma comunidade. Por isso, o indivíduo, quando é batizado, ele tem que pertencer a uma igreja. A igreja não salva, mas é o lugar para onde vão aqueles que foram salvos. Uma das evidências de que o indivíduo foi salvo por Cristo Jesus é que ele vai procurar a comunhão dos seus irmãos na igreja. E havia também uma preocupação em espalhar o processo de pregação do evangelho, que era quando eles convidavam as pessoas para poderem jantar com eles e então, durante o processo, eles aprendiam a respeito de Cristo Jesus. Nós somos chamados para viver uma vida de discipulado. É importante ser salvo, mas é importante também participar da missão de Deus. Quero orar para que Deus nos ajude a viver esse processo. E, ao mesmo tempo, a colocarmos diante do Senhor os pedidos que foram enviados para a nossa comunidade de oração. Ore comigo. Obrigado, Senhor Deus, por Tua palavra e porque nela descobrimos que o Senhor quer nos salvar do pecado, mas também nos guiar no serviço. Nos ajude
a podermos viver essa mesma experiência. Colocamos também diante do Senhor cada pedido que foi enviado para cá, para a nossa comunidade de oração. E ao mesmo tempo aqueles pedidos que estão lá no coração dos nossos amigos e irmãos. Responde de acordo com a tua vontade e opera mesmo que seja um milagre extraordinário. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Bem, amanhã será sexta-feira, dia 10 de novembro, e faremos um estudo adicional do nosso tema da semana. Eu espero por você lá. Eu estudo a lição. E você?